Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos iniciar neste momento o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, ligados no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar com você a palavra que está em Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 4, que diz que, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Quero fazer destaque aqui a seguinte expressão que Jesus disse a esses pescadores: vão para onde as águas são mais fundas, águas profundas. Eu acredito que esse é o chamado de Jesus para nós neste tempo, nos lançarmos às águas profundas da revelação da palavra de Deus, os rios do Senhor nesta hora. Não para lançar redes, mas para nos lançar, nos dobrarmos, nos prostrarmos diante da palavra revelada do Senhor. A Bíblia diz que esses homens disseram, Pedro disse, porque és tu quem está falando. Nós precisamos discernir as vozes que falam conosco neste exato momento, esse momento de pandemia, esse momento de incerteza, mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor, porque é o Senhor quem está falando. Eu vou lançar, e a Bíblia diz que eles lançaram e pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Eu quero desafiar a você a confiar plenamente na palavra de Deus, na palavra que procede, que sai da boca de Deus, e se lançar nas águas profundas, na revelação do Espírito, confiar naquilo que Deus está falando, confiar que Deus é o nosso guarda, que Deus é o nosso protetor, que nós temos uma proteção, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e que através de Cristo Jesus nós temos a salvação. Então, lance-se, confie, espere, aguarde no Senhor. A morte não pode nos vencer, a morte não pode vencer Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos a marca da promessa de Deus sobre nós. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para liberar sobre a minha e sobre a tua vida ainda nesta noite, neste culto. Vamos continuar adorando ao Senhor em o nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos da Igreja Batista Emanuel. Nós temos o prazer de trazer a mensagem nessa noite. Ainda estamos nessa circunstância de não podermos nos reunir. Bom, na verdade não é que não podemos, é que é mais prudente não nos reunirmos nestes dias. Oramos para Deus para que Ele abrevie esse tempo, para que a gente não sofra mais com isso. Realmente estar fora do templo, de um lugar onde a gente possa se reunir fisicamente, se reunir presencialmente, é uma situação bastante estranha para nós. Muito bem, vamos orar nesse instante? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por cuidar de nós. O Senhor tem nos dado cada dia o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. E nós te agradecemos porque está cuidando de nós em todos os detalhes. Senhor, nós confessamos os nossos pecados perante Ti e pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos perdoe e nos purifique dos nossos pecados e da nossa nação toda, Pai. Nós realmente não temos andado nos teus caminhos e por isso lhe pedimos perdão. E pedimos também ao Pai que o Senhor nos livre da peste, que o Senhor nos livre da mortandade, que o Senhor nos livre dessa situação de epidemia que estamos vivendo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e de toda a nação brasileira e do mundo todo que está sofrendo com isso. E o Senhor cesse essa epidemia. Que muitos corações, muitas vidas se convertam dos seus caminhos para o Senhor. Reconheçam seus pecados e entreguem suas vidas ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.
Muito bem, irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 17. Lucas, capítulo 1, do versículo 11 até o 17. Na verdade, vamos ler do versículo 5 até o 17 para ter todo o contexto da história. É verdade, ó. Lembre-se, por favor, de entregar os seus dízimos e as suas ofertas, tá bom? Deposita na conta da igreja e abençoa a igreja com isso tudo. Infelizmente, os boletos, as contas todas continuam vindo, elas não estão de quarentena. Alguém esses dias me perguntou, mas nós não estamos de quarentena, pastor? Você não está entendendo o que é quarentena. Quarentena significa que nesse período de quarentena o dízimo é 40%. É isso que significa quarentena. Não, estou brincando. É só os seus 10%. Deus abençoe. Muito bem, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 17. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filho. 2 motivos. Isabel era estéril e ambos eram já de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Eu também teria sido dominado pelo medo diante da visão de um anjo, o principal dos anjos de Deus na minha presença. Já pensou? Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes para a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nesse instante pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la com a mente e aceitá-la com o coração para obedecê-lo e colocar um sorriso nos Teus lábios, ó Senhor. Nós queremos viver para a glória do Teu nome. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite sobre esse texto. Como João Batista é um exemplo para a nossa vida e faríamos bem em segui-lo na nossa vida. Nós precisamos entender, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 28, Jesus dá uma declaração surpreendente sobre João Batista. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista.
Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, para ser menor no reino de Deus, nós precisamos ainda ser maior que João. E João é o maior homem que já viveu até a chegada de Jesus e esse começo dessa nova era com Jesus. Então nós precisamos conhecer e seguir o exemplo de fé e o exemplo de obediência de João Batista. Porque na opinião do próprio Jesus, ele foi o maior homem que viveu até aquele tempo. E por que ele foi o maior homem? Talvez, entre outras coisas, a principal talvez fosse porque ele foi o predecessor de Jesus em muitas coisas. Ele era a voz do que clama no deserto, preparando um caminho para o Senhor, endireitando as veredas, tapando os buracos, baixando os montes para a chegada do rei. E predecedendo, ele estava preparando o caminho. Como assim João Batista foi predecessor? Bom, primeiro, o seu nascimento foi anunciado por um anjo, da mesma maneira que o nascimento de Jesus também foi anunciado por um anjo, com 6 meses de antecedência. Então, João Batista é predecessor de Jesus nesse sentido. O nascimento dele foi anunciado por um anjo, como o de Jesus também foi. Segundo, o pai de João Batista também duvidou do nascimento ou teve medo. Foi alguma coisa muito espantosa a visita daquele anjo e a mensagem que o anjo trazia. Da mesma maneira aconteceu com o pai terreno, né, o pai humano de Jesus. Ele também foi visitado por um anjo, também teve medo, também teve dúvidas, também ficou assustado. Terceira coisa, João Batista nasceu de um milagre, o nascimento dele foi milagroso, da mesma maneira como o nascimento de Jesus também foi milagroso. No caso de João Batista, Isabel, a mãe dele, era estéril. E naquela altura da vida, os pais já eram bem velhos. Por isso o nascimento dele foi um milagre. No caso de Jesus, o milagre foi ainda maior, porque Maria, a mãe dele, apesar de ser uma jovem, bem jovem, ela era virgem, nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento sexual. Então, o nascimento foi predecedido, o nascimento de Jesus, o nascimento milagroso de Jesus foi precedido por um nascimento milagroso de João Batista. Outra coisa importante a respeito desse nascimento milagroso de João Batista é que ele preparou o coração de muitos para entender, espiritualmente entender e receber o nascimento milagroso de Jesus. Então, foi um milagre, um pouco menor do que o de Jesus, mas também foi um milagre, e aqueles que presenciaram e testemunharam esse milagre tiveram o seu coração preparado para um milagre maior, que seria o nascimento de Jesus. Em quarto lugar, talvez o mais importante do que esses que falamos até agora, é que João Batista foi um predecessor de Jesus na pregação. Tanto no tempo, 6 meses antes, tudo na vida de João Batista aconteceu 6 meses antes do que aconteceu na vida de Jesus. E ele pregava a mesma mensagem que Jesus pregaria depois dele. Uma mensagem de arrependimento dos pecados e conversão a Deus. Quando ele pregava, ele insistia nessas duas coisas. É necessário que você se arrependa dos seus pecados. É necessário que você se arrependa dos seus pecados. É necessário que você se converta.
de volta para Deus, que você volte para Deus, que você deixe os seus caminhos, os seus planos, os seus sonhos e volte para Deus, para os caminhos de Deus, para os sonhos de Deus, para os planos de Deus. Essa foi a mensagem de João Batista, esta era a mensagem de Jesus. Diferente dos judeus que pregavam naquela época, porque eles pregavam não a conversão a Deus, eles pregavam a conversão ao judaísmo. Você não precisava vir a Deus necessariamente, você precisava ir ao judaísmo. E isso se chamava proselitismo. Proselitismo. Na quinta maneira como João Batista é um predecessor de Jesus, é que ele foi preso e morto como Jesus, porque os poderosos se sentiam ameaçados com a mensagem de Jesus. Os poderosos daquele tempo se sentiram ameaçados com a mensagem de João Batista. Por isso, Herodes Antipas o prendeu e, instigado pela sua mulher e pela sobrinha, ele mandou decapitar João Batista mais ou menos 6 meses antes de Jesus também ser preso e ser morto. No caso de Jesus, morto por crucificação. Então, nesse sentido, João Batista também é predecessor de Jesus. Pregava o mesmo estilo de mensagem, arrependimento, conversão. A sua mensagem também causou medo nos poderosos na época. No caso de João Batista, no coração de Herodes Antipas. E no caso de Jesus, no coração, como era algo muito mais poderoso, no coração dos líderes religiosos, no coração dos líderes políticos e no coração dos líderes militares daquela época. Por isso, João Batista foi preso e morto, por isso, Jesus foi preso e morto. Então, pelo menos nessas 5 coisas, nesses 5 aspectos, João Batista foi predecessor de Jesus. Aquela voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor, vindo na frente do Senhor, tapando os buracos, aplainando as colinas, preparando o caminho para que Jesus viesse. E Jesus passou pelo caminho que João Batista passou. E aí, quero fazer um destaque no versículo 16 e no versículo 17. Porque eles falam do quádruplo ministério de João Batista que deve ser exemplo para nós. Versículo 16 e 17 diz assim: Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então nós temos aqui 4 aspectos do ministério de João Batista que nós precisamos observar e imitar. Humanamente falando é impossível, e aí então que entra, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a vontade e o poder para realizar um ministério como o de João Batista, na mesma linha, no mesmo modelo do Espírito Santo, a vida como a de João Batista. Mas qual é esse quádruplo ministério? Primeiro aspecto, fazer muitos retornarem a Deus. Versículo 16 diz isso: Ele fará muitos retornarem, muitos dentre o povo retornarem ao Senhor. Então, nós precisamos viver vidas que promovam isso também. Evangelizar aqueles que estão afastados de Deus e dos caminhos de Deus. É importante que nós possamos evangelizar de 2 formas: por aquilo que falamos e pela vida que vivemos.
Nós evangelizamos pelo que falamos e pelo exemplo que nós damos. Então é necessário que nós vivamos vidas que evangelizem, que ajudem as pessoas que estão longe de Deus a voltarem para Deus. E isso nos faz lembrar do apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, e agora que nós estamos reconciliados com Ele, nossos pecados foram perdoados, nós fomos lavados no sangue de Jesus, nossa vida tem sido transformada, não foi, mas tem sido transformada num processo chamado santificação. Então, começou com a salvação. A salvação é um processo exclusivo de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. A salvação é exclusiva do Senhor. A salvação é do Senhor. Mas logo depois da salvação, quando nós nos transformamos de inimigos em amigos, ou fomos transformados de inimigos em amigos, começa um novo processo, é um processo de santificação. E esse processo é um processo cooperativo. Deus conosco e nós com Deus, transformando a nossa vida para que nós sejamos cada vez mais e mais parecidos com Jesus. Deus quer nos transformar em homens e mulheres cada vez mais parecidos em Jesus. Não fisicamente, claro, mas espiritualmente, né? Na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de se comportar, no pensar, no querer e no sentir. No pensar, no querer e no sentir. Que a gente pense, queira e sinta como Jesus. Esse processo de transformação leva anos. Eu já estou nesse processo há mais de 40 anos. Estou longe de concluí-lo. E a gente vai andando. É um processo de santificação, dura a vida toda. Mas, enquanto estamos nesse processo de santificação, nós temos esse ministério de ajudar outros a se reconciliarem com Deus. A humanidade está brigada com Deus. A humanidade está afastada de Deus. A humanidade toda. Não é uma questão de você gostar ou não gostar de Deus. A maioria de nós gostamos, a maioria de nós queremos. A gente só não pode e não consegue. Então é neste sentido que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ajudar as pessoas a encontrar o caminho de volta para Deus. E o caminho de volta para Deus é Jesus. E não existe outro. É só Jesus. Então, como João Batista fez, nós devemos fazer também. Assumir esse ministério da reconciliação e ajudar muitos a retornarem a Deus. Segundo aspecto, aí nós vamos entrar no versículo 17, que é fazer o coração dos pais voltar para os filhos. Fazer o coração dos pais voltarem para os filhos. A família é a base, a família é o alicerce de qualquer ser humano. Então, é necessário que a família esteja bem estruturada para que o ser humano seja bem formado. E nós tenhamos uma sociedade segundo a vontade, segundo o modelo de Deus. Segundo a vontade de Deus, segundo o modelo do céu. Então nós temos esse ministério de ajudar a conduzir o coração dos pais de volta para os filhos. É interessante que aqui não fala que o coração dos filhos rebeldes se afastaram do pai, mas é o coração do pai que está afastado dos filhos. Então, essa questão desse ministério familiar. Colocar de novo a família no centro da vida do ser humano, no alicerce, a base, a fundamentação de tudo que é bom começa na família.
Dizem os psicólogos e sociólogos que o ser humano é formado até ali mais ou menos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Que a base você tem que dar até essa idade. E onde é que esse ser humaninho, onde é que esse ser humaninho está até essa idade de 7, 10, 11, 12 anos? Está dentro de casa, está na família. Então a família, nós precisamos trabalhar com a família, nós precisamos trabalhar para que a família seja um lugar seguro para nós formarmos as próximas gerações que formarão a sociedade de amanhã. E outra coisa interessante também nessa questão é que aqui quando se fala de pais e filhos, pode ser que o escritor Lucas, mencionando o profeta Malaquias, está pensando no relacionamento entre os judeus e os gentios. Por exemplo, o pregador e biblicista, pastor Matthew Henry, do final do século XVII, do começo do século XVIII, 1662 até 1714, ele entendia isso desse texto. E nos seus comentários ele menciona isso. O ministério de João Batista começou um processo de reconciliação entre os judeus, que são os pais, e os gentios, que são os filhos. E o que isso tem a ver conosco hoje? Bom, se esse entendimento está correto, e eu acredito que pode mesmo estar correto, é mais um aspecto em cima da questão dessa frase, é que cabe a nós um trabalho, um ministério, um exercício de quebra de todo tipo de preconceito e separação entre os seres humanos. Naquela época, os judeus eles eram muito sectários, separados dos gentios. Existia para eles dois povos. Os seres humanos eram divididos em duas categorias, judeu e tudo o resto. E o que prestava era judeu. Então uma pessoa para prestar tinha que ser judeu ou se tornar judeu no processo de proselitismo. Então, cabe a nós hoje trabalharmos nessa questão de converter o coração dos pais aos filhos, acabar com os preconceitos, acabar com as separações. Nós temos muitas separações em nossa sociedade. Nós temos separação social, que é a questão financeira, uma separação social. Nós temos uma separação racial. Entre várias dessas separação racial se destaca a questão entre negros e brancos. Mas também pode ser outro tipo de separação racial. Nós temos a separação e o preconceito geracional. Uma geração não se dá bem com a próxima geração. Há conflito de gerações. Os filhos e os pais não se dão bem, os pais e os avós não se dão bem, há conflitos de geração. Nós temos também conflitos nacionais, conflitos que acontecem entre as nações. Brasileiro não gosta de argentino, argentino não gosta de brasileiro, americano não gosta de inglês, inglês não gosta de americano, e essas coisas todas. E cabe a nós, seguindo o exemplo de João Batista, assumir um ministério de quebrar todas as separações entre os povos. Todas as separações. Seja separação por raça, língua, cor, todas elas. Quebrar os preconceitos. A terceira coisa que era ministério de João Batista, que nós também precisamos desenvolver para nós, é fazer voltar os desobedientes à sabedoria dos justos. Então, significa que na palavra de Deus, nós temos a sabedoria para viver. Tudo que o ser humano precisa para viver bem está revelado na palavra de Deus. É de lá que vem a sabedoria que nós precisamos. Então nós precisamos converter o nosso coração de volta para a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus a solução para os nossos problemas pessoais, os nossos problemas familiares, os nossos problemas educacionais,
os nossos problemas políticos, os nossos problemas profissionais, os nossos problemas científicos, os nossos problemas de qualquer área. A sabedoria está na palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, o desejo, a vontade de conhecer a palavra de Deus, abre a nossa mente para que a gente possa alcançar um conhecimento sobre-humano, além do humano. Então, fazer voltar os desobedientes à sabedoria dos justos, aqueles que já se entregaram, estão submissos a Deus e à vontade de Deus. E a quarta coisa que eu quero destacar é o final do versículo 17. Deixar um povo preparado para o Senhor. Esse era o ministério de João Batista. Com todas essas coisas, deixar um povo preparado para receber Jesus. Deixar um povo preparado para seguir Jesus. Deixar um povo preparado para amar Jesus. Deixar um povo preparado para obedecer Jesus. E cabe a nós fazer a mesma coisa. Pela nossa vida, pela nossa palavra, pelo nosso ensinamento, ajudar a preparar um povo para conhecer Jesus, receber Jesus, amar Jesus, andar com Jesus, proclamar Jesus em todos os povos. Então, meus irmãos, esse era o ministério de João Batista e este é o nosso ministério. Primeiro, fazer retornar muitos para Deus e os caminhos de Deus. 2. Fazer converter o coração dos pais aos filhos, dentro de casa e quebrando a separação que há na sociedade. As separações na sociedade. 3. Fazer voltar os desobedientes. Ajudar o povo a deixar de se rebelar contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus revelado na palavra de Deus. E 4, com tudo isso, deixar um povo preparado para amar Jesus, seguir Jesus, obedecer Jesus, se render aos pés de Jesus, começando com nós e os nossos filhos. Esse povo preparado para Jesus começa com os nossos filhos. Então, irmãos, vamos sair hoje daqui desse lugar, eu não sei onde você está, mas com esse propósito de assumir para si, cada um de nós, assumir para si o ministério de João Batista. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o teu nome e te agradecemos pela vida e ministério de João Batista. Jesus disse que ele, naquele tempo, era o maior homem que já tinha nascido. E que o menor no reino dos céus era maior do que João Batista. E nós queremos ser merecedores dessa declaração profética de Jesus. Então nós queremos assumir para nós, Senhor, esse quádruplo ministério de João Batista. Nos ajude. Humanamente falando, Senhor, nós não podemos, nós não temos a capacidade. Na verdade, nós não temos nem vontade disso. Nós queremos render a nossa vontade ao Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que encha o nosso coração da vontade de fazer assim, de assumir para nós esse ministério de João Batista. E o Senhor também nos encha de capacidade, o Senhor nos dê poder para executar esse ministério. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Antes de terminar, deixa eu avisar. Todo dia de manhã, 7 horas da manhã, eu estou no Zoom, fazendo a minha devocional. E se você quiser participar dessa devocional comigo e mais alguns irmãos que estão entrando, é só você pegar o link que eu tenho enviado nos grupos da igreja, pega o link, entra e você vai participar. É uma reunião de 40 minutos só. A gente começa às 7 horas, termina às 7h40. Se você quiser, se você puder, entra lá e participa conosco. Nós fazemos a leitura bíblica junto, nós compartilhamos a impressão que a palavra de Deus tem deixado no nosso coração
e nós compartilhamos pedidos de oração e oramos uns pelos outros. E paz, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus. Que bom poder me dirigir a você nessa noite. Que bom poder me dirigir a você, família de fé, esperança e amor. Especialmente, queridos, nesses dias em que nós temos vivido, que é atípico daquilo que nós, como igreja, estamos acostumados, né? Que é nos reunirmos no nosso templo, que é poder orar, adorar, glorificar a Deus juntos. E nesses dias, nessas últimas semanas, né, nós temos essas reuniões onde você está com a sua família e na sua casa, sendo alcançada por esta palavra liberada, né, através de cada um dos pastores, aqueles que Deus tem chamado nesse tempo para trazer uma palavra ao seu coração, à sua casa e à sua família. E hoje não é diferente. Eu sei que Deus falou ao seu coração tremendamente, profundamente, porque Deus tem falado ao nosso coração, aqui na nossa casa, Deus tem ministrado a nossa casa. E que bom que você está aí com a sua família reunida, com seus entes queridos nesse tempo, né, podendo receber essa palavra de Deus, esse alimento de Deus. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus, orar por você, para sua casa, pela sua família, orar pela sua saúde, orar pelo seu sustento nessa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aonde você está. Eu quero orar com você nessa noite. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, quero agradecer o Senhor, Deus, pela vida dos pastores da Igreja Batista Emanuel. Quero agradecer o Senhor, Deus, pela vida de cada líder, de cada ministério que o Senhor nos tem dado nesta igreja. Cada pessoa, Deus, que o Senhor nos tem dado, cada família, cada um dos nossos queridos. Deus, eu quero louvar o Teu nome. Eu quero agradecer o Senhor pelo livramento que o Senhor nos tem dado, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós como igreja, o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Obrigado, meu Deus, pelo sustento, pela provisão. Nós temos sido, Deus, surpreendidos pelo Senhor. O Senhor tem sido, Deus, maravilhoso, o Senhor tem sido tremendo, o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem sustentado os Teus filhos, as Tuas filhas, mesmo nesse período de pandemia. Deus, o sangue do Teu Filho Jesus tem nos guardado. Eu quero orar, Deus, por aqueles nesta hora que estão desanimados, por aqueles que estão cabisbaixo, Deus, aqueles que têm tido dificuldade para lidar, Deus, com esse período de quarentena, em especial por não poder estar no templo, por não poder estar nos cultos presenciais. Que essa palavra liberada nesta noite, Deus, ela cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada. Deus, que ela alcance as vidas, que ela